Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula de ciências. Eu espero que vocês já peguem aí o livro de vocês, o caderno, façam já as anotações, assim como também dúvidas, curiosidades que vocês têm. Não esqueça, quando finalizar o vídeo, tem atividade, tá? Para você estar fazendo. Então, não deixe de fazer a atividade. Estando com dúvida, pode me procurar que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos lá para mais uma aula de ciências? Bom, pessoal, vamos dando sequência ao nosso conteúdo a respeito de reprodução. Hoje a gente vai ver a reprodução sexuada, que, como também a gente viu, os processos que ocorrem da reprodução assexuada, existe também processos diferentes na reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela pode ocorrer de maneira interna e também de maneira externa. Como a gente já vem estudando, a gente já percebeu que a reprodução sexuada ela se diferencia da sexuada por haver a união de gametas. Nesse processo reprodutivo, geralmente é necessário termos um indivíduo masculino e um feminino que vão estar liberando gametas para a formação de novos indivíduos da mesma espécie. No aspecto da reprodução sexuada interna, vai haver a união dos gametas no interior do corpo. Já a reprodução sexuada externa vai ocorrer a união dos gametas fora do corpo. Geralmente, algumas plantas e alguns peixes se reproduzem de maneira externa, na fecundação de maneira externa, com a necessidade de água. Geralmente, para que ocorra a reprodução externa, é necessário estar no ambiente aquoso. Os peixes são um grande exemplo para demonstrar a necessidade de água, no caso dos animais, que necessita da água na reprodução. Mas isso não quer dizer que também grupos de plantas não necessitem de água. A gente vai ver isso. Porque ao longo de muito tempo, os seres vivos eles começaram a conquistar os ambientes terrestres, passar por processos adaptativos que promoveram a eles chegarem na reprodução de maneira interna. Então, até eles chegarem a habitar de fato o ambiente terrestre, eles tiveram muitas barreiras para que assim conseguisse, porque existe uma grande dependência da água nas questões de funções biológicas. Então, foi um processo de adaptação que favoreceu a sobrevivência e também reprodução, mantendo algumas espécies de seres vivos. E aí a gente vai ter a reprodução sexuada, a gente vai dar uma explanada, já viu em vídeos já nesse ano mesmo, como ocorre a reprodução das plantas. O primeiro grupo aí apresentado na imagem é das briófitas. A gente vai ver que tanto briófitas como pteridófitas são grupos de plantas que necessitam de água na reprodução. E as plantas, gente, elas têm uma fase que a gente chama de esporófito e de gametófito. A fase esporófito vai haver a liberação de esporos. E na fase gametófito vai ter a liberação de gametas. Já que a gente está falando de fase relacionada à reprodução sexuada, a gente vai começar a notar aí que o início da reprodução vai ter gametófitos masculino e feminino. Os gametófitos masculinos, eles produzem os gametas que a gente chama de anterozoide. E o feminino vai ter o gameta oosfera. Então, o anterozoide, para que ele chegue até a oosfera, é necessário água. Porque assim, quando for liberados,
os anterosóides por meio do fluido aquoso, os flagelos no meio aquoso vão fazer com que ele se mova até a osfera. Quando chega em C, como vocês estão vendo aí em C, a gente vai ver que em A gente vai ter o gametófito masculino e o feminino. Ambos vão estar produzindo e liberando os gametas. Em B, o gameta masculino, anterosóide, vai alcançar o gameta feminino. Nisso, em C, vai ocorrer a fecundação. E com essa fecundação, vai ser originado o zigoto, que vai se transformar em um esporófito. Esse esporófito ele vai ficar um tempo, sobre o gametófito. Quando ele chega na fase de amadurecimento, ele vai liberar os esporos, como vocês podem estar vendo a liberação dos esporos em D. Quando for na fase em E, como está mostrando aí no esquema, vai ter a questão da formação de novos gametófitos, que pode ser masculino e feminino também. Que aí, para que haja também a formação de novos gametófitos, é necessário encontrar um substrato com todas as condições necessárias para que assim ele se desenvolva. E inicia novamente o ciclo, envolvendo aí o processo reprodutivo das plantas. Agora a gente vai falar das pteridófitas, que também necessitam de água para a reprodução. Aí em a gente já vai ter um esporófito que vai estar sobre um gametófito. Essa parte que está tipo umas raizinhas é como fosse o gametófito, tá? E essa parte com folhas é a parte do esporófito. Então, nesses seres vivos também há uma grande necessidade de água. Então, aí, como já está na fase esporófito, os soros vão estar aí armazenando os esporos, vão ser liberados em B no ambiente. E aí, nesse processo, vai ter a formação de novos gametófitos. E esses gametófitos geralmente são hermafroditas, ou seja, vão ter gametas masculinos e femininos. Então, quando tem a liberação dos gametas, vai haver a fecundação deles, que vão formar novamente aí um esporófito, que vai se desenvolver e vai dar a liberação de esporos novamente no ambiente. Então, aí a gente vê que tem a fase que envolve de maneira sexuada e assexuada. O esporófito, como a gente já viu, é responsável pela fase de esporos, que está ligada à parte assexuada. A fase sexuada em si, ela vai ter a liberação dos gametas que vão se unir e vão formar o esporófito. A reprodução nas fanerogamas. As fanerogamas são um grupo de plantas que a gente pode dizer que são as gimnospermas e angiospermas, que as estruturas reprodutoras delas são bem visíveis, a gente consegue visualizar. Que também, nesse aspecto das angiospermas e gimnospermas, a gente vai estar verificando que ocorre também de maneira sexuada. Elas não dependem tanto de água como briófitas e pteridófitas para que ocorra a reprodução, tá? Então, aí a gente vai poder prestar atenção analisando os pontos que a gente vai ter árvores, que pode ser aí os pinheiros do Paraná, representando, que vão contar com estróbilo masculino e estróbilo feminino, que vão ter aí no seu interior os pólen, o grão de pólen. Esse grão de pólen, eles vão se unir e vão formar a semente. A semente que vai abrigar em seu interior o embrião,
porque dentro da semente vai ter todas as estruturas necessárias para a sua proteção. Então, quando essa semente ela cai no substrato, que vai dar todas as condições para que assim ocorra a sua germinação, ela vai começar a germinar e vai formar uma nova planta que vai com certeza se desenvolver e formar, chegar à fase adulta, retornando aí a todo esse ciclo. As angiospermas, como a gente já viu ano passado, no início desse ano também, com os nossos encontros, nossas aulas, a gente verificou que as angiospermas são os únicos, é o único grupo, quer dizer, que apresenta flores. A gente não vai encontrar flores presentes em embriófitas, pteridófitas e gimnospermas. A gente só vai encontrar flores nas angiospermas, que está ligado à fase reprodutiva visível desses seres vivos. E para que ocorra a reprodução, né, no caso das angiospermas, existem alguns fatores que são de extrema importância, que são o vento, a água, os animais que agem de forma de polinizadores, né? Porque a gente vai ter plantas que vai apresentar flores masculinas e vai ter plantas com flores femininas. Então, a polinização é de extrema importância nesse processo realizado por esses seres vivos. E a gente também vai ter também as plantas que apresentam flores masculinas e femininas no único indivíduo, ou seja, são hermafroditas. Mas a gente agora vai verificar a estrutura da flor, né? A flor ela é formada por sépulas, que são estruturas geralmente verdes, que ajudam a manter a umidade e protege os botões florais. O cálice é formado por conjunto de sépulas. As pétalas já vão ser as folhas modificadas, que podem apresentar odores e também cores, que tem grande importância para atrair os agentes polinizadores. O conjunto de pétalas a gente chama de corola. Os estames são as estruturas que fazem parte do sistema reprodutor masculino e cada estame é composto de antera e filete. E o conjunto de estames é formado que a gente chama de androceu. Temos os carpelos, que são estruturas que constituem o sistema reprodutor feminino. Então, o carpelo ele vai ser composto de ovário e estilete, que é a porção alongada cuja ponta é denominada de estigma. Então, o conjunto de um ou mais carpelos vão formar o gineceu. A gente vai ver aqui na imagem ao lado como ocorre praticamente a polinização. Então, aqui é como se tivesse uma flor com a estrutura masculina e também feminina, e que vai cair no interior da estrutura feminina o grão de pólen, que vai ser levado até o óvulo a partir do tubo polínico. Vai ter a formação do tubo polínico. Esse tubo polínico é que vai ser responsável por levar o grão de pólen até o óvulo. Quando houver a fecundação, vai formar uma semente e o ovário da flor, ele vai se desenvolver e vai formar o fruto, que vai ter a função de proteção das sementes que abrigam o embrião e também vai atrair animais que vão auxiliar na dispersão, ou seja, de levar essa semente, esse embrião para diversos ambientes, né? Então, nesse caso, quando houver a liberação da semente no ambiente, ela vai germinar, o embrião vai se desenvolver e vai formar um novo indivíduo. Mas claro que para que isso aconteça, é necessário também que encontre um solo, né, as condições necessárias para que isso ocorra, né, os nutrientes também. Bom, e assim como ocorre a reprodução sexuada nas plantas, a gente vai ver que também existe
a fase sexuada em alguns grupos de animais. A gente viu que de maneira sexuada ocorre a reprodução em alguns seres vivos, como as planárias e esponjas, que são seres vivos que têm uma menor complexidade quanto comparado com os vertebrados. E a gente vai ver aí na imagem, né, ilustrando alguns seres vivos no aspecto reprodutivo, que tem a importância de manter a sua espécie. Então, a gente vai estar vendo hoje, no aspecto dos animais, a reprodução dos peixes e dos anfíbios. Logo no início, a gente viu que os peixes eles têm um processo de reprodução que, na sua maioria, vai ocorrer de forma externa. Isso não quer dizer que não existe uma espécie que pode ocorrer de maneira interna. A gente vai ver isso, tá? Então, existe, na maioria dos peixes, o processo de reprodução que vai ser de modo sexuada no meio externo. Mas vai existir alguns diferenciais também em alguns. Então, como é que vai acontecer? A gente vai ter os peixes, como está mostrado aí na primeira imagem, adultos, que vão estar liberando no ambiente seus gametas, os gametas masculinos e os femininos, que são os óvulos. Então, no processo de desova, eles vão estar liberando, né, os seus gametas. Então, a fêmea de um peixe solta de uma vez só uma quantidade enorme de óvulos. Esses óvulos, que depois de ser fecundados, eles vão formar ovos. Não é ovos como a gente costuma ver normalmente no nosso dia a dia, dos ovos de aves, que tem uma casca protegendo. A parte que vai estar protegendo o embrião dos peixes é uma parte gelatinosa. Então, os ovos, eles são sem casca, mas são protegidos por um tipo de gelatina. E após o desenvolvimento do embrião, esses ovos vão se eclodir, ou seja, abrem, e delas vão sair uma larva, pequena larva, que é denominada de alevinos, que já vão começar a nadar na água de forma livre e vão se desenvolver até chegar à fase adulta em forma de peixe, dando continuidade ao ciclo. Mas também existe alguns seres vivos que vão ter a reprodução interna, como eu disse para vocês, que é no caso dos tubarões, que em algumas espécies eles têm um órgão copulador que possibilita liberar os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. E assim o embrião vai se desenvolver dentro, ou seja, de forma interna no corpo do tubarão fêmea. E algumas poucas espécies também de peixes, eles cuidam da prole, ou seja, tanto dos ovos como dos filhotes, que vão estar guardando esses ovos em ninhos ou também no próprio corpo. É o que acontece com os cavalos marinhos, que o macho, ele que vai ter essa função. Ele vai estar cuidando dos ovos e vai estar guardado, eles vão armazenar esses ovos dentro de uma bolsa ventral. Então, o cavalo marinho, ele tem um modo de reprodução que a gente considera atípico, porque a fêmea vai colocar os seus óvulos dentro da bolsa incubadora no corpo do macho. E ele que vai estar ali protegendo e cuidando dos filhotes, até eles serem fecundados e os embriões se desenvolverem e ser liberados no ambiente. Já a reprodução dos anfíbios, que são considerados os primeiros vertebrados a ocupar um ambiente terrestre, a gente vai ter o processo aí de acasalamento, né, de copulação, em que a gente vai ver que o macho ele vai estar sobre o corpo da fêmea, que ele tem um período aí fértil da fêmea, ela tem a questão de que a gente até escuta, né, como fosse cantando, que é para atrair o macho para reproduzir. Então, o macho ele vai se instala sobre o corpo da fêmea, segura ela e vai liberar
no ambiente, no meio aquático, também os gametas. Na forma como ele vai ficar no corpo da fêmea, os dois vão acabar liberando os seus gametas no meio aquoso. Então, quando houver a liberação desses gametas, eles se unem, né? É a reprodução de maneira sexuada, então os gametas se unem, mas de maneira externa. E aí vai ter a questão da formação de um ovo também, mas que não tem a proteção de casca. Esse embrião ele vai se desenvolvendo, forma os girinos, que vai sair do ovo. Esse girino ele vai se desenvolvendo, vai passando por metamorfose, porque o girino ele tem a cauda. Então, ele vai passando por metamorfose. Com a perca dessa cauda, ele vai e deixa de habitar. Não tem necessidade de estar habitando mais o meio aquático. Mas os anfíbios, eles têm essa fase necessária na vida deles, o meio aquático, para poder se reproduzirem. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto. Anote as dúvidas de vocês, curiosidades também, para que a gente possa depois estar debatendo e compartilhando e aprendendo juntos também. Então, foco nas atividades, principalmente aqueles que estão em casa. Não esqueça de caminhar quando finalizarem, tá certo? Então, um forte abraço e se cuidem.